Live de hoje, transtornos mentais. Boa noite, pessoal. Seja todo mundo bem-vindo. Hoje, 28 de abril de 2022, 7 horas da noite, a gente vai receber a doutora Gabriela Balduino. Ela é médica psiquiatra pela UHC, membro do ABP, atuação na área de neuromodulação e estimulação magnética transcraniana. Ela é pós-graduanda em neurociências e comportamento pela PUC. Tem estágio em diversos lugares no Canadá, Nova York, em Portugal. É uma honra para mim poder aqui conversar com ela. A gente vai falar de um tema tão importante que é transtornos mentais, né, que abrange várias áreas da psiquiatria. Acho que vai ajudar muita gente. Faz tempo que eu não faço live aqui, então deixa eu ver como que tá funcionando o Instagram hoje em dia. Vamos ver aqui se a doutora tá aqui. Se a doutora já chegou aqui na live. Deixa eu aqui enviar aqui os convites para as pessoas, avisando todo mundo. Quem puder mandar o aviãozinho para a gente abranger mais pessoas. Muito obrigado a quem já está aqui com a gente. Eu vi o Belisário. Tá sempre dando uma força aí, Belisário. Vamos ver se o Instagram conecta aqui. Estamos conectando com a doutora Gabriela. Oi, doutora Gabriela. Oi. Oi, muito obrigado por aceitar esse convite da live. É uma honra para mim poder estar falando aqui com você. De um Eu que tema agradeço. Agradeço o convite. Imagina, para a gente é uma honra que ajuda tanta gente, né? De um tema tão especial como esse. Sim. E que o nosso tema de hoje, né? Transtornos mentais, na psiquiatria abrange várias áreas, né? E talvez posso começar aqui pela ansiedade? Claro, assim, a gente pode falar, acho que a ansiedade é sempre um tema muito recorrente, é um sintoma que pode até não ser primário nos transtornos mentais, mas é muito comum vir acompanhando os outros transtornos, até como algo secundário ao adoecer. E eu, além de agradecer o convite, eu acho que a gente precisa reconhecer a importância de falar sobre esses temas, assim. Então, eu acho que é muito legal da sua parte a atitude de abrir esse canal de comunicação, porque eu acho que a ideia é essa, Exatamente. acabar com esse estigma, fazer com que as pessoas entendam que a gente está falando de doenças que não dependem da nossa vontade ou de uma fragilidade pessoal ou adoecer e que existe ajuda para esses casos. Eu vejo que muita gente sofre calado e por muito tempo, às vezes, associa aquilo à vida dela, assim, como se fosse algo que é isso mesmo, é o meu jeito de ser e eu vou ter que lidar com isso. E nem sempre, assim, vale a pena buscar ajuda. Se tem trazido sofrimento, se você não escolheu estar com essas emoções e ainda assim não consegue controlar isso, tá errado. Exatamente. É exatamente isso, né? Eu até ia fazer essa pergunta que muita gente deve ter muita resistência, né, para procurar ajuda, né? Sofre e acaba tendo preconceito, né, de eu não tenho uma doença mental, como se isso não pudesse, como se a pessoa escolhesse, né? Exatamente, porque olha a complexidade, assim, do sintoma e como os transtornos mentais, eles são sofisticados em termos de manifestação dos sintomas. Porque vai acometer o meu cérebro, que produz a minha mente,
E a minha mente está o tempo todo julgando as situações, inclusive como eu me sinto. E aí eu tô julgando através de um sistema que já está adoecido. Então, quem me diz que esse julgamento ele é verdadeiro, assim? Ele pode estar sendo distorcido pelo próprio sintoma. Então, é aí que a pessoa se perde. Só pela doença. Mas a gente ainda tem todo o preconceito e estigma, o medo de tomar remédio, o medo de das pessoas julgarem, assim, você tá precisando, assim, de tomar remédio e isso não é legal. A expectativa que eu coloco em outras coisas para poder melhorar essa doença. Então, a pessoa acha que ela precisa melhorar a espiritualidade. A gente vê isso como algo que é super importante, mas não dá para colocar na conta só disso, porque senão eu falo que se fosse só uma questão espiritual, religiosa, ninguém ali poderia ter qualquer outro problema de saúde, Ah, sim, sabe? Então é exata, algo que soma, mas não vai resolver. Quando a gente está doente, a gente pode ir para a igreja para procurar ajuda, mas a gente não vai para tratar na igreja, a gente vai para o hospital. exatamente. É, é exatamente isso, doutora Gabriela. É, e e como que a gente pode diferenciar uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica, né? Sim. Porque, no geral, a ansiedade, ela traz incômodo. E aquilo que incomoda a gente traz também esse questionamento. Será que isso aqui é normal? Não é possível que é normal. Mas é através desse incômodo que a ansiedade teria a função, tem a função, na verdade, de nos fazer tomar alguma atitude para prevenir aquilo que eu tô com medo que aconteça. Então, eu antecipo uma ameaça. A ansiedade é sempre sobre futuro, que é um tempo que eu não tenho controle, não é presente. E eu tô com medo de que algo aconteça. Se eu posso antecipar essa ansiedade, é esse incômodo que vai fazer com que eu tente evitar isso. Se não tivesse esse incômodo, quem não tem ansiedade, às vezes passa por esses perrengues, assim. Então, quando tem prova, eu não fico preocupado, não estudo para a prova, vou sair mal. Tem um boleto para pagar, não fiquei ansiosa para achar o dinheiro, não vou pagar o boleto, depois vou pagar juro. Então, a ansiedade tem esse papel que é essencial para nossa vida. Só que quando ela começa a ser desproporcional à ameaça, já sinal de alarme. Quando não tem ameaça, pior ainda, sabe? E somado assim a esses fatores, ela traz sofrimento, porque ela deixa de ser adaptativa. Eu tô tentando controlar uma coisa que não tem controle. Eu percebo racionalmente, mas eu não consigo não me preocupar. E muita energia gasta nesse processo. Quanto mais eu tento controlar uma coisa que eu percebo que não tem controle, mais ansioso eu fico. Então, a gente geralmente usa esses três critérios. É desproporcional. Eu tenho o boleto para pagar. Eu já tenho dinheiro, mas eu fico pensando, e se o dinheiro sumir da minha conta? Sabe? Sabe? O se que... Sim, Então, peraí, eu precisaria me preocupar até certo ponto, mas agora que eu resolvi, por que eu ainda me preocupo? Ou se vai chover amanhã, que controle que eu tenho sobre isso, sabe? Então, quando a gente começa, quando isso começa a se manifestar dessa forma, é persistente, desproporcional e traz sofrimento, é patológico. exatamente. Perfeito, doutora Gabriela. Adorei a explicação. Eu até lembrei aqui, quando eu estava fazendo a arte da nossa live, eu peguei uma foto aqui sua que estava escrito na camiseta: quanto mais você tenta não se preocupar, mais você se preocupa, né? E, Exatamente. e eu acho, e tem tudo a ver com o que você está falando, né? Sim, é como o sistema se retroalimenta, assim, sabe? É um mecanismo de manutenção da doença. Porque eu tô ansioso diante de uma situação que não vai resolver. Porque quando é normal e saudável essa ansiedade, é um ufa, tá resolvido, pronto, passou o perigo.
Mas, nossa senhora, eu continuo me sentindo ameaçada e não vai resolver. Aí eu fico mais ansiosa porque eu não vou resolver. Que, assim, mais eu percebo que não tô conseguindo controlar. Tem uma hora que essa ansiedade evolui para uma ansiedade pela própria ansiedade. O paciente começa a preocupar por estar muito preocupado. Então, eu já nem são os problemas do dia a dia, mas é porque eu tô muito preocupado com a minha ansiedade. Eu não consigo não ficar ansioso. E aí eu fico pensando que eu precisava me tranquilizar. E enquanto eu tô preocupada em me tranquilizar, eu fico mais distante de ficar tranquila. Exatamente. Sim. É, E é o trabalho da terapia cognitivo-comportamental, é entender esse processo do pensamento e como é que esse pensamento é experimentado, porque ele vai levar a uma emoção, a um sentimento e a um comportamento, às vezes. Então, se eu tô preocupado porque a pessoa saiu de casa e não voltou, eu ligo. Então, primeiro eu pensei, será que teve um acidente na rua? Pode acontecer, realmente, mas assim, o que eu tenho de dado real, além do meu pensamento e do medo? Nossa, será que aconteceu uma catástrofe, assim, foi atropelado? E aí isso já aperta o peito, a angústia. Então é a emoção da ansiedade, assim. E aí o comportamento em resposta a isso, eu já ligo. Por que você não chegou? Assim, sabe? Você já tinha que ter chegado há 1 minuto atrás. uhum. E aí não consigo sair disso. E a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar esse processamento de informação, que é uma abordagem para o tratamento da ansiedade, que pode ser feita em associação ou não com a medicação. Cada caso é um caso. Também a pessoa tem muito medo. Se eu for no psiquiatra, eu vou sair de lá com uma receita. Nem sempre. Não é a única Exatamente. opção de tratamento. A gente precisa muito. Eu falo que é uma decisão conjunta, assim, sabe? Ok, se você fica desconfortável com a ideia de usar uma medicação, depois que a gente orienta prós e contras, tá disposto a tentar psicoterapia ou alguma outra estratégia não farmacológica, vamos embora. Se falhar, a gente vai para o plano B, mas você fica mais confortável assim? Vamos, e é possível. É perfeito, porque é um tratamento multidisciplinar, né? É, Exato, exatamente. envolve não só o remédio, como a terapia, que nem você falou, uma atividade física pode ajudar, né? Exatamente. É multi. É entender também a nossa a complexidade em termos do quanto que o ambiente, as circunstâncias, as nossas vivências, não só as atuais, mas também aquilo que a gente viveu na infância, o modelo que os nossos pais apresentaram para a gente, ou essas figuras que eram Uhum. como é que eles apresentaram esse mundo para a gente, vai influenciar. Daí não é talvez só um remédio que vai também dar conta. Se eu conseguir associar psicoterapia, mudança de estilo de vida, o potencial de melhora, o alcance é muito maior. É perfeito. Eu vou agradecer aqui a Natália, que comprou um selo aqui na live, e as pessoas que estão comentando, a Pri, muita gente aqui comentando. Eu não, nem estou conseguindo dar conta de ler todo mundo. E, doutora Gabriela, quais que são as doenças do aspecto da ansiedade? Por exemplo, o, é, o, eu conheço o TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, e gostaria de saber, tipo, se o toque faz parte do aspecto da ansiedade ou se é uma outra doença, como que funciona? Sim, legal essa pergunta, porque é uma dúvida muito comum. Tem paciente que pergunta assim, mas eu tenho pânico ou ansiedade? Falo os dois. Não é que são os dois, mas é que na verdade, para a gente tentar entender, a gente tem uma classificação e o transtorno de ansiedade é um nome genérico, assim, que engloba outros transtornos de ansiedade. Então, é, é, o, dentro da classificação, a gente tem alguns transtornos de ansiedade. Eu falo que é como entrar num site e aí tem categorias, assim, roupas,
eletrodomésticos ou, sabe, material de limpeza. Eu vou entrar no transtornos de ansiedade. Dentro dos transtornos de ansiedade, eu tenho transtorno de pânico, que também é conhecido popularmente como síndrome do pânico, a mesma coisa. Transtorno de ansiedade generalizada. E as fobias. A gente tem fobias específicas e a fobia social. O toque, aí isso está dentro dessa aba dos transtornos de ansiedade. Antigamente o toque entrava nessa classificação. Mais recentemente ele foi realocado para uma categoria de transtorno de controle de impulso, que aí entram outros transtornos com esses comportamentos obsessivos compulsivos, que aí entra o skin picking, que é aquele de cutucar a pele, de acúmulo de objetos. Então, o toque, ele antes estava junto com a ansiedade, porque a ansiedade é um sintoma secundário ao toque, que é o que a gente conversou lá no início. Às vezes o transtorno mental não é um transtorno de ansiedade, mas é comum que dentro de outros transtornos, esse sintoma esteja presente, que é a ansiedade. Entendi, perfeito. É muito esclarecedor aqui a explicação, doutora Gabriela. Agradecer aqui a Cristiane Alves, que comprou um selo aqui também. E aí, aqui eu ia perguntar se é um tratamento somente com remédio, né? Mas você já falou que é multidisciplinar, são várias coisas. O que acontece com os neurotransmissores de alguém que está com ansiedade, por exemplo? Qual que é a bagunça aí, né? É exatamente isso, é uma bagunça. Eu falo que, para mim, é fascinante estudar como que o cérebro funciona, porque cada vez mais a gente vai descobrindo mais coisas e como ele tem um modo próprio de funcionar para tentar fazer com que a gente tenha vida e vida com qualidade, assim, seja saudável. E a gente foi descobrindo que transtornos mentais estavam associados a neurotransmissores como serotonina, noradrenalina, epinefrina, porque foram usando remédios que descobriram que, se eu dou esse remédio, que é essa substância, melhora isso daqui. Então, isso daqui deve estar associado a essa substância. E aí, a gente, por muito tempo, aceitou essa teoria, que é muito simplista, que é depressão é falta de serotonina. Ansiedade é desbalanço de serotonina, mais excesso de noradrenalina, hiperativação de sistema adrenérgico, que é de adrenalina. E, ok, dá certo, tá dando certo com o remédio, vamos embora. Mas agora, cada vez mais, a gente tá vendo que, na verdade, não é falta de um neurotransmissor. Olha. Porque em alguns lugares ele tá em falta, em outros ele tá em excesso. E a gente tem agora dividido esse modo de funcionamento em circuitos. Então, a gente fala de circuitaria cerebral. Para a gente tentar entender, talvez de uma forma mais assim clara, é como se fosse uma rede de aeroportos, assim, todos internacionais. Então, a gente tem Paris, Londres, assim, Portugal, Lisboa. E aí, é como se essas áreas fossem todas conectadas e uma influencia a outra. E aí, se fecha Londres, bagunça Paris, bagunça Lisboa, como uma consequência da alteração nesse circuito. Aí a gente tem áreas que conectam a cognição, que é o meu processo intelectivo, com a minha emoção, que conecta com a minha memória, que conecta com sensações físicas, assim, de fome, frio, com o sistema adrenérgico, que acelera o meu coração. Então, são essas várias redes de conexão que se desorganizam. E quem conduz quem liga essas áreas são esses neurotransmissores. Serotonina, noradrenalina, dopamina. E ainda está distante, assim, para a gente falar se é muito ou pouco, se falta ou se sobra. Mas a gente já vê que é muito mais complexo do que a gente imagina. Olha, muito interessante isso.
E, e quando a gente vai falar de ansiedade, dá para falar na palavra cura? Ou não? Então, não. Porque, primeiro, que eu preciso de ansiedade para viver. Mas Aham. a pergunta é transtorno de ansiedade. Estou me referindo à Ah, ansiedade patológica, não é? É porque eu falo, depois que a gente trata uma síndrome do pânico, por exemplo, o sonho desse paciente é nunca mais ter ansiedade. Ele fala assim, não dá para combinar, assim, como é que a gente faz para eu nunca mais sentir ansiedade? Porque ela tem ansiedade de ter ansiedade de novo, ela fica com medo de voltar a ter os sintomas depois que melhora. E aí eu quero saber, tem cura? Assim, sabe, eu tô seguro? Ah, não dá porque eu preciso de ansiedade para continuar vivendo. Se a gente tirasse essa ansiedade, não tem um balanço do tipo, eu tenho tudo ou nada, assim, eu tenho um pouco menos de ansiedade. A ideia é essa, é voltar para o nível adaptativo, mas eu vou sentir ansiedade. Se eu for assaltada, depois de um tempo que eu já tive síndrome do pânico, meu coração vai acelerar em aham. resposta àquele evento. E o que é o problema? A associação que a gente faz. Meu coração está acelerando. Meu Deus, estou sendo assaltada, mas será que eu ainda vou ter um ataque do pânico agora? Então, esse mecanismo ele vai continuar aí, porque uma vez ele foi ativado. Mas o fato de não ter cura não significa que não possa ter controle. E que eu vou ter que viver com esses sintomas o resto da minha vida. De jeito nenhum. Só que tem esses fatores que a gente não consegue controlar. Primeiro, eu não posso desligar totalmente a ansiedade. E a ansiedade também é determinada, o risco para a doença se desenvolver e a determinação é multifatorial. E tem alguns fatores que são não modificáveis, como, por exemplo, a genética. Como é que eu vou excluir esse fator? Não dá. Aham. Então, eu vou estar sempre com risco a mais de voltar a ter, quando eu comparo com uma pessoa que nunca teve. Mas existem também estratégias para a gente poder prevenir isso. Ah, perfeito. Aqui uma pergunta, né? É, os remédios para ansiedade viciam? Bom, depende do remédio, porque a gente usa diferentes classes de medicação para tratar transtorno de ansiedade. E tem uma classe que é de tranquilizantes, que são calmantes, que são medicamentos tarja preta. Esses têm o potencial de causar dependência, que é o vicia. Hoje a gente define dependência como uma substância que tem o potencial, primeiro, de induzir ao que a gente chama de tolerância. Então, é mais ou menos igual bebida alcoólica. Tem o Entendi. potencial de induzir tolerância. Antes era só um copo de cerveja, agora um copo de cerveja é igual a nada, eu tomo dois. Depois dois já não funciona mais. Então eu preciso de uma quantidade maior para ter o mesmo efeito. Essas medicações, elas podem ter ah, podem se comportar dessa forma. Rivotril, alprazolam. Então eu usava um comprimido, agora parece que um é igual água. Então, e quando eu tiro, se eu tiro de uma vez, faz falta. A pessoa tem abstinência. Essas medicações, elas têm esse risco, mas a gente usa hoje, no tratamento de um transtorno de ansiedade, geralmente no início, como uma medida de emergência, de controle dos sintomas até o tratamento com a medicação que não causa dependência e que é segura, começa a fazer efeito. Então, eu falo, não é água. As pessoas têm medo às vezes. E o ansioso tem medo. Ele tem medo do remédio, ele tá com medo de passar mal, mas ele também tem medo de tomar o remédio, que É, é natural. Mas eu falo, não tenha medo. Assim, eu entendo o seu receio, pelo que todo mundo fala, que é o meu Deus, aí vou ficar dependente disso, mas não é essa coisa do tipo crack, mas também não é água. E aí pode ser terapêutico e é muito útil nesse início porque ele dá uma aliviada de forma imediata na ansiedade. Isso também é um fator que induz a dependência, porque o meu cérebro associa essa ação rápida do tipo, aprendi que isso aqui é muito bom, então eu quero isso aqui de novo. E eu fico precisando daquilo para ficar bem. entendi. É, é perfeita a explicação. E é comum uma pessoa com ansiedade ter diarreia ou gastrite? Tem essa ligação? Sim. Ansiedade, primeiro,
que a gente hoje também fala que transtorno mental, a base tá no cérebro, que produz a mente tá adoecida. Mas são doenças sistêmicas. Elas não se restringem só à manifestação de sintomas cognitivos ou emocionais, psíquicos. Tem muito sintoma físico, assim como na depressão. Então, na ansiedade, quando a gente vai para o trato gastrointestinal, são comuns sintomas como esse, de diarreia, e aquela diarreia de uma cólica, assim, meu Deus, sai correndo. Assim, e é rápido, tem paciente que fala, não posso ficar nervoso, assim. E aí, olha só, olha como a doença se mantém. Eu já tô com medo de ficar muito nervosa e ter dor de barriga. E aí, eu nem tive ainda, mas eu já tô com medo de ficar com dor de barriga. E esse medo de ter o medo lá na frente aumenta a chance de realmente isso acontecer. Aí eu vou ficando refém da doença, sabe? Mas diarreia, pode ter queimação, pode dar a sensação de plenitude, assim, sabe? Parece que a comida não desce, eu não fiz a digestão. Pode inibir totalmente o apetite, assim, de não descer, do tipo, acabou minha fome. E também, em algumas pessoas, a comida vira uma válvula de escape para a ansiedade, então aumenta o apetite. Mas tudo isso, assim, a forma de apresentação vai depender muito de cada um, mas são sintomas muito frequentes. Perfeito, doutora Gabriela. Até aqui, ó, a Carolina, linda live, aprendendo um monte. Tá muito esclarecedor aqui para todo mundo. Eu tô adorando também. Que bom, que bom. Feliz. E agora, falando um pouco de pânico, né? Como que a gente pode diferenciar um medo comum de um pânico? Sim, sim. Porque a gente usa esse termo transtorno de... Lembra? A gente foi para a categoria transtornos de ansiedade, aí a gente entrou dentro de transtorno de pânico. E aí, como é que é o transtorno de pânico? Eu preciso ter ataques de pânico recorrentes, então tem que ser mais de um, porque qualquer pessoa pode, na vida, experimentar um ataque de pânico, ter um ataque de pânico, e nem por isso ela vai ter o transtorno de pânico. Porque o transtorno envolve um conjunto de coisas além do ataque. E no ataque, o ataque de pânico tem essa característica, os sintomas aparecem de forma súbita, não necessariamente vai ter um fator desencadeante, pode depois ter, mas o mais comum eu estava no trânsito, de repente a pessoa começa a experimentar sintomas que são físicos e que são reflexos dessa ativação adrenérgica, porque o ataque de pânico é como se fosse a vivência de uma ameaça de vida ou morte. Então, é muito intenso. É só pra gente tentar entender o que uma pessoa sente, como se eu tivesse tido uma experiência de que eu quase morri naquele dia. Já dá um pavor de pensar. Então, pode ser uma combinação de sintomas físicos. Falta de ar, aperto no peito, sensação de falta de ar. Parece que eu não estou conseguindo respirar assim, o suficiente, o que eu preciso. O peito aperta, o coração acelera, eu começo a transpirar, a minha pressão sobe, eu tremo, eu dou diarreia, assim, vômito. Além disso, eu posso ter onda de calor, onda de frio. É muito comum a alteração de temperatura corporal. Eu posso ter uma sensação de desmaio iminente, zumbido, dor de cabeça, a vista pode ficar turva, sensação de desrealização, despersonalização, que é assim, parece que a minha mente está desconectada do meu corpo ou eu estou desconectada do ambiente, o que é muito desconfortável de sentir, porque o que vem em consequência disso? Eu estou enlouquecendo. O que está acontecendo? Eu estou perdendo a minha cabeça. Estou perdendo a cabeça. Com uma vontade de sair correndo, sabe? Mas porque é mais ou menos assim, me ajuda, eu preciso de, assim,
a urgência daquilo para o instinto de vida, assim, é muito grande, assim. Se eu não fizer alguma coisa, eu não acho que eu tô morrendo, eu tenho certeza. E aí, essa é a vivência, é tudo muito intenso, mas também é autolimitado. Tem um começo, meio e fim. Em média, dura 30 minutos. Começa, atinge um pico, em torno de 10 minutos, depois vai se resolvendo. Quando a pessoa chega no pronto-socorro, já tá melhor quando tá esperando. Mas depois tem um pós-crise, uma ressaca, assim, como se eu tivesse corrido uma maratona, porque foi uma descarga de adrenalina. E aí, quando é que ela vai desenvolver o transtorno de pânico? Quando depois que ela passou mal, ela fica pensando, meu Deus, será que eu vou passar mal de novo? Começa a ter medo, né? Ela Medo começa a do... ficar com medo de ter novas crises de pânico. E isso já aumenta o risco de ter. E aí eu também começo, para não ter uma crise de pânico, a adotar comportamentos que eu tenho como comportamentos que vão me proteger disso. Se aconteceu dentro de um ônibus o primeiro ataque de pânico, essa pessoa nunca mais entra dentro do ônibus. Claro que nunca mais, mas assim, ela Mas não vai evitar ao tem máximo. como ela não fazer a associação, porque ela pensa, eu acho que o ônibus não foi legal. Então é melhor eu não ir. E aí eu começo a a me privar de um tanto de coisa, assim. A minha vida começa a girar em torno da doença porque eu tô com muito medo de passar mal. E é uma sensação de desamparo muito grande. Eu vejo muito isso, assim, no pânico. Porque o paciente pensa, o que tá acontecendo comigo? Como é que eu vou viver minha vida, assim, dessa forma? De não saber o que eu posso esperar, assim, sabe? Se de repente meu corpo pode entrar em colapso. Muitos demoram a aceitar ou pelo menos se tranquilizarem de que não tem nada físico, orgânico, porque eu tô sentindo, não tem distinção nenhuma, uma dor no peito de uma contusão, de uma dor no peito de ansiedade ou de um infarto, tudo é dor. Então como é que eu vou saber? Uhum. E aí, ok, semana passada eu tive uma falta de ar e não era Covid. Mas e se essa semana eu tiver tendo falta de ar e for Covid? Aí eu já fico pensando, e se for Covid? Então é melhor eu ir, sabe? Então a pessoa vai ficando presa nessa ansiedade e isso é o transtorno de pânico. Traz sofrimento e traz prejuízo funcional, porque limita a vida da pessoa. E aí o que é o medo? O medo, a gente. O medo é para proteger a gente. Até então, o medo não é algo que é patológico. Seria mais uma emoção. Eu tenho medo de cobra, porque a cobra, para mim, é uma ameaça. Então, esse medo vai me proteger. Quando é que o medo é patológico? Quando ele é fóbico. Quando eu tenho fobia de uma fobia específica. Porque aí eu entendo que o medo, ele é desproporcional, ele é maior do que o medo que a maioria das pessoas tem diante daquela situação. E por ter esse medo, eu evito qualquer situação que eu possa entrar em contato com isso. Então, fobia de avião. Eu tenho medo, ter medo de avião é muito diferente de ter fobia de avião e diferente de ter pânico, porque o pânico é aquele quadro das crises. Mas a fobia do avião. Ok, existe um risco? Existe, mas a maioria das pessoas consegue enfrentar esse risco. A pessoa com fobia, só de pensar que ela. Primeiro, ela nem pensa, porque ela já falou, eu não vou. Mas se ela pensar que ela vai ter que ir, ela já começa. Ela pode ter uma crise de pânico, que é secundária a talvez a possibilidade de enfrentar aquilo. E se eu falar para ela assim, olha assim, eu tenho números, é muito maior o risco de você morrer de um acidente de trânsito do que de avião. Ok, mas é irracional. Ela sabe que é irracional, mas não dou conta. É, O medo patológico, que é fóbico, e aí a gente tem essas fobias. No pânico, a gente tem uma consequência que é fóbica, que é o que a gente chama de agorofobia. A pessoa tem um transtorno de pânico, ela teve uma crise de ansiedade, e aí dentro desse comportamento de tentar adotar rotinas de segurança para eu não passar mal, tem alguns pacientes que isso se desenvolve de forma tão intensa que é patológica, que é a agorafobia, que é o medo de passar mal em algum lugar que eu não vou conseguir ajuda, que eu não vou conseguir sair. Então, locais fechados, aglomerados,
são todos vivenciados assim como não vou. Porque, ok, eu não fico muito, não acho muito bom, mas eu vou. É diferente do tipo, jamais vou, não saio de casa sozinha. Se eu preciso ir num supermercado, eu vou ficar sem nada na minha casa porque eu não tenho coragem de ir. Então, existe esse medo que é patológico, que é fóbico, muito associado ao pânico, que é a agorafobia. Ah, perfeito, doutora Gabriela. E, e acontece muito das pessoas passarem por vários médicos até se dar conta que que chega até você e fala, ah, passei por vários médicos, porque a pessoa tem um pânico, não sabe o que é, o coração acelera, vai no cardiologista e o cardiologista manda para o psiquiatra, né? Sim? Acontece isso? Não, é a regra. Assim, quando chega um paciente que veio direto aqui, falou, olha só, sabe? Olha, Pois, mas porque, e assim, eu entendo que a pessoa ela vai se guiar pelo sintoma. O que que meu corpo está sinalizando? Eu tô com dor de barriga, eu fico tendo diarreia sempre, eu tô tendo queimação e essa sensação. aí vai Eu no vou no lugar. gás, O que que eu fiz é, de psiquiatra? Se é meu estômago que tá doendo, sabe? E aí investiga tudo. E a gente precisa, se o paciente vem direto em mim, mesmo que a apresentação seja muito clássica, a gente não tenha sinais que me façam pensar que não é um transtorno de pânico, a gente precisa descartar condições que se apresentam dessa forma ou que poderiam compartilhar alguns sintomas. Mas o paciente, na maioria das vezes, já fez esse trabalho quando ele veio, porque ele já investigou tudo, até ele falar, realmente, não tem jeito, eu vou ter que ir. É como se fosse eu me rendo. E não é isso, assim, sabe? Não é que eu não consegui. É porque é aqui. A gente precisa tratar o que de fato tá cometendo. Não adianta eu ficar tratando o sintoma. Preciso tratar a doença. Se eu tô exatamente. com diarreia, eu fico tendo diarreia, ou então queimação. Aí eu começo a tomar um remédio para melhorar a queimação. Eu tô. É paliativo, assim, sabe? Eu tô amenizando, tratando uma consequência, mas e o que tá gerando isso? Exatamente. Sim, Até porque quem tem ansiedade pode fazer o estômago produzir mais ácido e é, a pessoa achar que tomar os prazóis vai resolver e não é bem por aí, né? sim, sim, pode aliviar. Mas Uhum. e resolver, assim, né? Pra gente de fato não ter que ficar nessa expectativa de que isso não vai melhorar, sabe? Então, a ideia é essa. E alguns pacientes, a patoplastia que a gente fala é o transtorno de ansiedade, dentro a gente tem o transtorno de pânico, é ele tem essa estrutura, esses critérios diagnósticos. Mas a forma de se manifestar também é muito diferente em cada paciente, mesmo que a gente esteja falando do mesmo diagnóstico. Tem paciente que acha que a cabeça que não tá boa e quer fazer ressonância toda semana para saber que está tudo bem. Tem outro que. E aí ele pensa assim: eu não tenho pânico, não. Esse negócio de achar que eu tô infartando, não tem nada. Mas é uma manifestação diferente do mesmo transtorno. E isso porque a doença vai se manifestar num indivíduo que tem uma personalidade, que tem uma cultura, que tem um jeito de lidar com as coisas. E tem alguns pacientes, que aí a gente entra nessas questões mais individuais, que é difícil de convencê-los de que tá tudo bem. Eles ficam buscando, eu começo a achar isso alimentado pela ansiedade, pela dúvida. Que e se esse exame deu normal, mas na verdade não é normal, sabe? Tem alguma coisa de errado, eu preciso fazer de novo. Eu vou buscar outro médico. Esse paciente da ressonância, eu brinco com ele que eu vou colocar uma foto em todo o laboratório aqui de imagem da nossa cidade, do tipo, esse paciente está proibido de fazer ressonância. Porque ele quer se certificar de que tá tudo bem. É curioso porque ele fala assim, ó, eu preferia fazer um exame e encontrar alguma coisa, porque aí sim eu ia ficar tranquilo. Essa dúvida, a incerteza é um sintoma. Sim, exatamente. É, por exemplo, na ansiedade que pode gerar tontura, a pessoa acha que tem um negócio no cérebro, né? É, Exatamente.
vai no otorrino. É muito comum, às vezes, quando o paciente que vem e fala assim, eu tive labirintite, eu penso, será que foi labirintite mesmo, assim, sabe? Pode ser. Infelizmente, quem tem transtorno de ansiedade não está imune a ter problemas no labirinto. Mas é comum que, às vezes, tenha até sido diagnosticado como uma labirintite, uma tontura, mas que, na verdade, já era sintoma do quadro de ansiedade. Sim, Então, exatamente. tem tontura, ou acha que eu estou tendo um AVC, ou a interpretação vai depender de cada um. Mas a característica principal é que a interpretação vai ser sempre catastrófica. Se eu não tenho transtorno de pânico, eu sou saudável. E eu cheguei aqui correndo porque eu estava atrasada e meu coração está acelerado. Eu fico pensando, nossa senhora, eu tô sem condicionamento físico, tô precisando fazer uma atividade física. Se é uma pessoa que tem pânico e ansiedade e ela chega aqui e o coração está acelerado em resposta ao esforço, o que ela primeiro pensa, assim, como é a interpretação? Tô infartando. Ela não pensa que pode ser que eu tô um pouco fora de forma. Não, eu tô infartando. Eu acho que, meu Deus do céu, sabe o que isso vai dar? E como é desconfortável, desesperador viver nessa expectativa, assim, viver ameaçado. Sim, exatamente, viver ameaçado, né? A pessoa ser assaltado, ela tá vivendo isso no mundo externo. O problema não tá acontecendo nada no mundo externo e acontecer no mundo interno sem nada tá acontecendo. Exatamente. E aí isso é desesperador. E ela pensa, eu tenho que ficar livre disso, porque senão eu não consigo viver. E quanto mais eu me preocupo, assim, tentando ficar livre dessa ansiedade, mais eu foco nisso, mais eu reforço o sintoma. É aí que quanto mais eu me preocupo com a preocupação, mais preocupado eu fico. Uhum. Também com uma comum um sintoma no pânico, que é o que a gente fala de hipervigilância aos sinais corporais. Eu tô atenta o tempo todo, então eu meço a minha pressão várias vezes por dia, eu fico checando a minha frequência cardíaca, o oxímetro vai acabar a bateria, porque eu tô já na expectativa. É um sistema de alarme, é uma outra comparação boa esse sistema, a ansiedade. Sim. E a gente precisa do alarme para proteger a casa. Se entrar ladrão, vai disparar e eu preciso fazer alguma coisa. É como se esse alarme estivesse disparando sem estar entrando ladrão. E ele fica disparando o tempo todo. E aí essa pessoa que disparou algumas vezes, ela fica com medo de disparar de novo e ela fica prestando atenção. Será que vai disparar agora? Será que vai disparar? E aí, nossa, fez um barulho ali. Ai, vai disparar. E aí, sabe? Olha o estado que vive, assim, de alerta, de hipervigilância. Qual a qualidade de vida que a pessoa tem e quanto a pessoa pode melhorar, né? E, e esse sintoma, e aí você citou o oxímetro, né? Lembrei aqui da pandemia, que ainda bem que estamos chegando ao fim, mas aí o que vendeu de oxímetro e termômetro de testa, quem já tinha pânico piorou muito, né? Na pandemia. Sim, foi um gatilho, um agravante muito grande, porque, de fato, foi uma situação em que a ameaça era real, é real, existe, Uhum, eu posso sim. pegar. E o que vai acontecer? Não sei, tem gente que responde bem, tem gente que não. E o que o ansioso vai ver? O que não responde. Eu não consigo. O número, a maioria evolui bem, de forma assintomática, mas isso é eliminado e eu foco nos quadros que são graves. Mas, sabe, eu fico refém daquilo, paralisada por aquilo. E aí, o que eu posso fazer? Checar. Porque se eu baixar a guarda, vai acontecer o pior. Então, começo a monitorar minha frequência respiratória, minha saturação, a temperatura, na tentativa de tentar evitar isso que eu tô com medo. Só que é um esforço que é o esforço que está sendo patológico, sabe? Porque não vai me proteger. Eu posso, aquilo que eu tenho controle, que de fato vai me ajudar, que é me proteger, usar a máscara lá, pronto. É suficiente. Agora, se eu fui além, não vai aumentar a minha segurança, tá me trazendo sofrimento e outra. Consome uma energia danada, porque a pessoa tem que dividir, e não é fácil dividir a atenção ali, a preocupação com as outras coisas
da vida. Então ela para de fazer as outras coisas, porque é mais ou menos assim, espera aí. Depois eu faço o que você tá pedindo, depois a gente conversa sobre isso, porque agora eu tô tentando sobreviver. E Exatamente. a minha responsabilidade por me manter viva aqui, sabe? Eu não tô nesse controle. Exatamente. É, e, e justo o sintoma da pandemia, da falta de ar, é um sintoma do pânico. Então a pessoa, nossa, é um- o que deve ter crescido o número de pânico deve ter sido muito grande, né, doutora? E, e pânico tem algum componente genético que passa de pai para filho, que nem, por exemplo, no caso do transtorno de déficit de atenção? Sim. Ah, dentro dos transtornos de ansiedade, o transtorno de pânico é o transtorno que mais tem a herdabilidade. A gente Olha, considera que se eu tenho um familiar de primeiro grau que tem história de pânico, transtorno de pânico, eu tenho 8 vezes mais chances de ter pânico também que uma pessoa que não tem esse histórico na família. Então, é um fator importante, mas não é determinante, porque senão minha avó tem 8 filhos, se a minha avó tivesse pânico, os 8 deveriam ter. E às vezes a gente vê que uns 3 ou 2 foram premiados, assim, foram sortudos. Porque além dos genes que eles receberam, existem outros fatores que aumentam a predisposição à vulnerabilidade para poder desenvolver a doença. ah, perfeito, doutora Gabriela. E a gente falou aqui da ansiedade, do pânico, né? E aí, o nosso último tema aqui, para senão a gente vai ficar falando muito tempo, a gente até pode fazer novas lives sobre novos temas. E aí, sobre depressão, né? É, qual que é a diferença da ansiedade para depressão? Sim. Ah, são humor ansioso e humor deprimido são todas alterações de humor que podem coexistir. Então, são coisas diferentes, mas que podem vir acompanhadas. Agora, a gente precisa saber se uma pessoa, quando ela está com depressão, se ela tem ansiedade e essa ansiedade ela veio em decorrência da depressão, ou se ela não tem nada a ver com a depressão e se eu tratar a depressão vai continuar ansiosa, porque pode acontecer. Mas a ansiedade, ela tem esse aspecto de antecipação, de risco, de futuro. A depressão, o sintoma primário, não é nem, a gente nem fala em rebaixamento de humor, que seria tristeza, mas muito de energia. Assim, sabe? Eu perdi vitalidade. Então, a gente fala da depressão em 3 domínios também. Um seria esse do humor, que é humor ou energia. Sabe, não tá fácil fazer as coisas assim, sabe? A disposição que eu tinha, o ânimo, a motivação parece que se perdeu e as coisas não estão tendo muito sentido. É diferente da ansiedade que eu quero fazer. Eu tô com medo de fazer e passar mal, tô com medo de fazer e não dar certo. Mas existe essa a vontade. Na depressão, isso se perde. Ou a pessoa pode estar de fato muito triste, chorando, mas não é uma obrigação ter tristeza, pode ser energia. E aí tem o outro polo assim que entra nesse tripé da depressão é em relação à funcionalidade, assim. Então, existe um prejuízo cognitivo, assim, de lentificação de pensamento, de dificuldade na tomada de decisão, de prejuízo de memória e atenção, e isso acaba interferindo naquilo que a pessoa faz. Se ela é dona de casa, parece que agora ela precisa de uma semana para limpar a casa. Antes ela limpava num dia só. Agora aquele negócio é arrastado, assim, sabe? Não tá saindo e quando sai, também não vai sair do jeito que ela gostava. Se ela trabalha e é um trabalho que tem uma demanda
cognitiva importante, precisa de foco. Começa a errar, teve falha e eu nem tinha percebido. Então, a gente vê isso. E no outro ponto desse tripé, a gente tem sintomas que são vegetativos. Altera sono, e aí eu posso ter sono de mais, sono de menos. Altera apetite, e eu posso ter apetite de mais, apetite de menos. Altera ritmo intestinal, então eu posso ter constipação. Aumenta a sensibilidade à dor, então depressão vem muito junto com dor. E basicamente isso, assim. Então a gente precisa desse conjunto de sintomas que persistem por um período de pelo menos 2 semanas e que traga sofrimento para a pessoa. E que seja diferente do estado dela, sabe? Alguma coisa aconteceu aqui com essa pessoa, que ela não era assim e de repente está ficando assim. E em tese, assim, por definição, não tem motivo. O que consome também muita energia da pessoa, porque ela fica pensando, o que está acontecendo comigo? Existe uma estranheza, assim, sabe? Tipo, eu não tô me reconhecendo, eu não tô gostando de fazer as Sei. coisas que eu gostava, mas eu não sei por quê. Mas eu simplesmente não tô gostando, mas tô incomodada. Então, alguma coisa mudou e não tem um motivo para aquilo. O motivo é, eu tô num luto, eu tô passando por uma situação extremamente difícil na minha família, porque é natural que diante dessas situações a gente reaja. E é uma reação que pode envolver sintomas depressivos. Eu não tô querendo, eu não tô conseguindo dormir, eu não tô conseguindo comer, porque eu tô muito chateada com isso que tá acontecendo. Isso não é depressão. Isso é uma reação, uma adaptação à situação. Na depressão, não tem motivo suficiente necessário para justificar essa alteração do humor e do comportamento. Pode ter gatilho, mas é só um gatilho, não é a causa. Ah, perfeito. É muito legal esse esclarecimento final, né? Que viver um luto é normal a pessoa ficar triste, né? Não... Exatamente, é, exatamente. Estranho seria se essa pessoa acabou de passar por uma situação de perda de um ente querido, de uma pessoa que era sim, importante, e ela tá feliz. aí seria psicopata. Exatamente. Agora, se ela tá chorando, se ela não tá chorando, se ela vai pro trabalho, se ela não vai pro trabalho, se ela tá comendo, isso aí já também é muito individual, cada um vive o luto de um jeito. Exatamente. Mas não quer dizer que eu não tô lidando com essa dor aqui, sabe? Não, perfeito. E, e aí, só para a gente terminar, dá para falar em alguma diferença de neurotransmissores comparando ansiedade com depressão? Assim, da questão da serotonina, da noradrenalina, essas coisas assim? E o problema é que são condições que produzem sintomas. Porque na depressão a gente pode ter ansiedade também. Não significa que a pessoa tem transtorno de ansiedade, mas ela pode ter esse sintoma ansioso. Então, os circuitos que estão alterados, eles são eles compartilham de algum, são doenças que compartilham de alguns circuitos. Só que na depressão a gente tem algumas teorias para poder explicar e uma delas é que existe uma hipofunção. Então é como se fosse uma área cerebral que tivesse funcionando meia boca ali. Não sei se vocês entendem isso, Sim, goiano, assim, tá funcionando abaixo daquilo que deveria. E em decorrência disso, a gente tem os sintomas. E essa região, que é muito estudada, que a gente consegue ver na ressonância funcional, que é uma ressonância que a gente consegue ver a atividade cerebral. Então, qual o nível de funcionamento? Se está funcionando de 0 a 10, como é que essa área está ativa? O quanto que essa área está ativa? E aí foram percebendo que nessas ressonâncias de pessoas de cérebros deprimidos, essa região ela estava sempre desligada. É como se eu ligasse a luz de várias coisas assim, aí aquela luz nunca acende, aquela luz nunca acende. E aí essa região é o que a gente chama de córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo. E aí o olha, cérebro também, ele é inteligente, porque ele tenta compensar essa região do tipo, peraí, gente, não tá funcionando essa luz, vamos aumentar a dos outros.
E aí a gente tem uma hiperatividade no hemisfério contralateral para tentar compensar, dar conta do trabalho desse outro lado que está desligado. E aí as conexões entre essas regiões envolvem esses neurotransmissores: serotonina, noradrenalina, dopamina e um outro sistema que não é dessas monoaminas, que é o sistema GABAérgico e glutaminérgico. Então, hoje também a gente já entende que não é só serotonina, tem outras vias que também vão interferir no humor. Inclusive, é algo que a gente tem usado como ferramenta terapêutica, porque tem paciente que é refratário ao tratamento com esses antidepressivos tradicionais. E aí, o que a gente tem feito? Vamos tentar mudar a abordagem? Se eu não estou conseguindo ir através desse sistema melhorar os sintomas, vamos mexer no sistema GABAérgico? E aí é outra medicação. Assim, outro tipo de medicação. Então, tentando explicar isso também para a gente entender o quanto que é complexo. Nossa, doutora Gabriela, eu adorei a live aqui, 1 hora de conversa. Para mim passou voando, todo mundo adorou aqui, um monte de comentário, um monte de gente assistindo. Eu queria agradecer demais aqui a nossa live, foi uma honra para mim. Eu que agradeço, eu falo muito, né? Eu empolgo, vou falar de Imagina, foi... Vai escutar. E estou à disposição, é um prazer poder falar, uma honra e Nossa, agradecer o convite. Foi uma live muito esclarecedora, foi demais e ajuda muita gente. E aí depois, futuramente, a gente pode fazer mais lives de mais temas. Eu adorei. Conte comigo, estou por aqui. Tá ótimo. Tá Então, bom? boa noite todo mundo que está assistindo, adorei. Beijo, beijo, boa noite para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.